Boa tarde a todos. Peço desculpas aí pelo desaparecimento. Eu estava em uma peregrinação à Inglaterra por 3 dias e chegando no domingo, na segunda-feira, não esta, mas a outra, eu já saí de férias e estou viajando pelos países bálticos. Quem acompanha o canal do Marcelo vai perceber que nós estamos mais ou menos no mesmo lugar, só que as nossas preferências às vezes não batem, né? Eu estou aqui neste momento em um museu de zoologia, na cidade de Kaunas, aqui na Lituânia, e obviamente esse tipo de coisa não interessa aos meus familiares. Então eu queria aproveitar muito rapidamente que eles estão me esperando ali no museu de um castelo que tem aqui na cidade, aproveitar e fazer alguns vídeos curtos, né? Então, já que eu estou aqui na frente do meu amigo Smilodon, que se você for em alguns museus aí no Brasil, você vai encontrar isso aí facilmente, porque esse animal vivia nas Américas, né? Mas é o tigre-dente de sabre. Eu queria discutir aquele assunto que tem se tornado cada vez mais comum, que eu já inclusive discuti nesse canal em algumas lives, que é a questão de ressuscitar organismos que já foram extintos, né? A Colossal diz ter tirado aí da extinção o lobo terrível e agora querem tirar outros animais aí do status de extinto, e eu queria brevemente discutir se seria, por exemplo, possível trazer um Smilodon de volta à vida, tá? E a resposta é sim e não, tá? Primeiro, para aqueles que acompanham esse canal e entendem um pouco de filosofia, você tem diferenças que são diferenças acidentais entre organismos, tá? Um cachorro, um poodle e um dog alemão, eles são fisicamente, morfologicamente muito diferentes, mas eles ainda pertencem à mesma espécie, eles são cachorros, tá? Eles têm, no sentido aristotélico, a mesma essência, eles são essencialmente o mesmo animal. Então, essas variações acidentais, elas podem, em princípio, serem replicadas, tá? Então, se você pudesse alterar aí geneticamente um organismo para fazê-lo expressar um gene envolvido, por exemplo, com a produção de queratina, ele poderia ter pelos mais longos do que normalmente teria, tá? Então, essas alterações acidentais, elas podem ser feitas com tecnologia de edição gênica, por exemplo, com a CRISPR, e hoje em dia está começando até algumas mais modernas aí a aparecerem, tecnologias, eu digo. Então, se por exemplo, esse tigre de dente de sabre ele for basicamente, essencialmente o mesmo organismo que um animal que existe hoje, então por exemplo, um tigre convencional ou um leão, e as diferenças forem apenas acidentais de quantidade, por exemplo, como por exemplo o tamanho dos caninos ou o tamanho do animal como um todo, então seria possível você, conhecendo o genoma do tigre-dente de sabre, e caso essas variações que a gente observa aqui forem genéticas, seria possível você tentar fazer um tigre ou um leão atual, um embrião, modificá-lo geneticamente para que ele expresse essas características presentes aqui nesse tigre. Então você poderia, por exemplo, tentar fazer um leão que tem os caninos super desenvolvidos, ou com menos, né, com ausência de juba, ou um tigre com mais, sei lá, essa eumelanina, provavelmente, que dá essa coloração meio marronzada aí, tá? Então, esse tipo de variação, ela é possível de ser feita. Isso não quer dizer que você está ressuscitando um organismo. Significa que o tigre-dente de sabre, ele nunca foi extinto, tá? Ele existe ainda qua tigre. E isso aqui é simplesmente uma variação, uma subespécie, uma variedade do tigre atual que entrou em extinção, por assim dizer, tá? Então isso seria possível de fazer, que foi o que fizeram com o cão terrível lá, o lobo terrível. Modificaram geneticamente um lobo cinzento, se não me engano, moderno, para expressar características presentes no lobo terrível, tá? Agora, quanto mais antigo for o animal, mais difícil será você sequenciar o genoma desse organismo, porque o DNA ele não é eterno, ele decai muito rapidamente e muitas vezes, ou na 99,9% dos casos, esse
DNA ele vai estar extremamente degradado e fragmentado. Você não vai ter o DNA, o genoma do animal completo. O que você tiver, ele vai estar em pedacinhos pequenos. As sequências vão ter sido alteradas por causa da decomposição ali do DNA, né? Os pares de base acabam sendo trocados por causa das alterações químicas que ocorrem ao longo do tempo. Então, você não saberá qual era o genoma daquele organismo. E nem toda variação, né, presente em um organismo ela é causada por genética. Então, aquelas variações epigenéticas ou o que quer que seja, né, elas não serão preservadas nesse DNA. Tá? E se o organismo viveu há milhões de anos atrás, então muito mais difícil de encontrar um DNA minimamente preservado. Tá? Então a ideia de trazer um dinossauro à vida, ainda que houvessem dinossauros vivendo neste momento, não daria. Né? Agora, organismos que verdadeiramente foram extintos, né? Organismos cuja espécie não existe mais, não é uma questão simplesmente de uma variedade de uma espécie que deixou de ser, isso aí seria impossível de trazer à vida, ainda que você encontrasse o DNA completamente inteiro, intacto desses organismos. Tá? Primeiro porque você não pode reduzir um organismo ao DNA, né? O organismo ele é uma substância, ele tem um ser próprio, ele não é apenas o DNA, que é simplesmente uma parte dele. Tá? E você, humano, o homem não tem a capacidade de gerar, né, de causar um organismo novo. Nós não temos esse poder, apenas Deus é capaz de criar um organismo ex nihilo, ou um organismo que não existe mais. Então, uma espécie, como por exemplo, eu acredito que os dinossauros sejam suas próprias espécies lá, um T-Rex, ele não tem a ave, ao meu ver, ela não é um T-Rex modificado, tá? Ave é uma coisa, T-Rex é outra. Então, o T-Rex, sendo a sua própria espécie e tendo sido extinto, esse animal jamais poderia, nem mesmo no caso da colossal lá, você fazer um réptil parecer com um T-Rex. Você poderia, caso o DNA do T-Rex fosse sequenciado, descobrir algumas coisas sobre ele, né? Quais são os genes ali presentes, quais genes estão sendo super expressos. Talvez você consiga, quem sabe, fazer um lagarto expressar algum tipo de gene presente no T-Rex, que eu não acredito que será um gene que não exista em espécie nenhuma. Tá? Então, assim, é basicamente isso. Se o organismo for uma variedade de um organismo que ainda existe, você conseguiria geneticamente alterar um organismo vivente para que ele expresse as características dessa espécie extinta. Se for uma espécie cuja forma substancial, a sua essência deixou de ser, não existe mais nenhum organismo, nenhuma variedade daquela espécie, então esse organismo está perpetualmente extinto, não pode ser trazido à vida. Tá? E nem mesmo a questão aí da modificação genética para expressar acidentes, tecnicamente isso não é trazer um organismo à vida, tá? É geneticamente modificar um organismo pré-existente para que ele expresse características que o interessem. Tá? E você não precisa de características de organismos extintos para fazer isso. A gente já faz isso hoje em dia no laboratório. Você quer que uma bactéria expresse um gene que inclusive nem ocorre nela, ou você quer que ela expresse alguma coisa de interesse ali para a sua pesquisa, você pode fazer isso. Tá? Então não tem nada de novo, né, que a Colossal está fazendo. A ideia ela é interessante, ela chama atenção, o slogan é muito uau, mas o que eles estão fazendo é basicamente o que laboratórios já têm feito pelos últimos anos aí. Tá? Então é isso. Então poderemos ver um leão com traços de tigre-dente de sabre? Eu acho que sim. Eu acho que o tigre-dente de sabre ele nada mais é que um felídeo aí qualquer. Tá? Eu não acho que haja uma diferença essencial entre um tigre-dente de sabre e, sei lá, um leopardo. Tá? Se tratam apenas de variações acidentais, né? No tamanho dos dentes, a coloração, talvez a musculatura, tamanho, essas coisas que são características que poderiam ser expressas. Tá? Mas não esperem um Jurassic Park com organismos verdadeiramente extintos, porque os senhores estarão basicamente perdendo o seu tempo. Então eu vou indo aqui, talvez eu grave alguma coisa a mais, mas caso eu não faça,
os vejo em algum momento. Eu volto para a Inglaterra no dia 1º de agosto e aí eu volto a gravar vídeos regulares. Tchau, tchau.